Existem momentos em que tudo parece finalmente entrar no lugar. Você acorda com energia. Os planos começam a avançar. Sua mente fica mais clara. Você acredita que, desta vez, encontrou o caminho. Então, sem aviso, alguma coisa muda. A motivação diminui. As respostas não chegam. Uma pessoa se afasta. Aquilo que parecia certo começa a perder o sentido. E você sente que voltou ao ponto de partida. Mas talvez você não esteja voltando. Talvez você esteja apenas atravessando um movimento que sempre existiu. Um movimento presente nas marés, nas estações, no corpo, nas emoções, nos relacionamentos e em todos os processos da vida. Tudo avança e recua. Tudo se aproxima e se afasta. Tudo nasce, cresce, alcança um ponto máximo e começa a se transformar. Esse movimento é chamado, dentro da filosofia hermética, de lei do ritmo. E compreender essa lei pode mudar profundamente a maneira como você enfrenta os períodos em que a vida parece estar descendo. Neste vídeo, você vai entender por que a sua energia oscila, por que certos padrões parecem retornar e por que nem toda fase difícil significa que você perdeu sua evolução. Mais importante do que isso, você vai entender como deixar de ser completamente arrastado pelas mudanças do pêndulo, porque tudo possui um ritmo. Mas você não precisa ser escravo dele. A quinta lei hermética afirma que tudo possui fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce. Tudo se move como um pêndulo. Existe um tempo de aproximação e um tempo de afastamento. Um tempo de expansão e um tempo de recolhimento. Um tempo em que você sente vontade de construir o mundo inteiro e outro em que precisa apenas permanecer em silêncio para não se perder de si mesmo. A vida não se movimenta em uma linha reta. A natureza nunca prometeu estabilidade permanente. O dia se transforma em noite. O verão dá lugar ao inverno. O mar avança sobre a areia e depois recua. O coração se contrai para conseguir novamente se expandir. Até a respiração depende desse movimento. Você inspira, depois expira. Você recebe, depois devolve. Você se aproxima. Depois precisa criar distância para compreender o que viveu. Mesmo assim, quando esse ritmo aparece em nossa vida emocional, nós o interpretamos como se alguma coisa estivesse errada. Quando estamos bem, acreditamos que finalmente vencemos. Quando o estado emocional muda, pensamos que perdemos tudo. Quando estamos motivados, imaginamos que nunca mais vamos desistir. Quando o entusiasmo diminui, começamos a questionar até o propósito que nos trouxe até aqui. Quando alguém demonstra amor, acreditamos que o vínculo está seguro. Quando essa pessoa se afasta, concluímos que nada era verdadeiro. E assim, cada movimento natural da vida se transforma em uma crise. Não sofremos apenas porque as coisas mudam. Sofremos porque criamos a expectativa de que aquilo que nos fazia bem deveria permanecer para sempre. O problema não é que o pêndulo volte. O problema é acreditar que ele jamais voltaria. Talvez você já tenha vivido isso. Você começou um projeto com entusiasmo. Nos primeiros dias, acordava pensando nele. Tinha ideias, planos e energia. Falava sobre aquilo com brilho nos olhos. Mas, depois de algumas semanas, a empolgação diminuiu. O projeto continuava importante, mas os sentimentos já não eram o mesmo. Então você pensou, talvez isso não seja para mim. Talvez eu tenha escolhido o caminho errado. Talvez eu não tenha disciplina. E, muitas vezes, desistiu não porque o projeto perdeu valor, mas porque você confundiu a redução natural do entusiasmo
com a perda do propósito. Entusiasmo é um estado. Propósito é uma direção. Estados mudam. Direções podem permanecer. Quem depende apenas da motivação sempre será governado pelo pêndulo. Nos dias de expansão, faz promessas. Nos dias de recolhimento, abandona tudo. Nos dias de confiança, acredita que é capaz. Nos dias de dúvida, destrói o que construiu quando estava lúcido. Por isso, uma das formas mais perigosas de inconsciência é tomar decisões permanentes durante emoções passageiras. Uma tristeza de algumas horas pode fazer alguém acreditar que toda a sua vida perdeu o sentido. Uma discussão pode fazer uma pessoa concluir que um relacionamento inteiro foi um erro. Uma semana de cansaço pode fazer alguém abandonar um projeto construído durante anos. Um momento de rejeição pode convencer alguém de que nunca será amado. Mas a emoção presente não é necessariamente a verdade total. Ela é apenas a parte da realidade que você consegue enxergar naquele momento. Quando o pêndulo está de um lado, tudo parece possuir determinada cor. Quando ele se move para o lado oposto, a mesma vida passa a ser interpretada de outra forma. O mundo externo pode continuar praticamente igual, mas o observador mudou de posição. E, quando muda a posição interna, muda também a interpretação. É por isso que, em alguns dias, você olha para a própria história e sente orgulho. Em outros, olha para a mesma história e sente vergonha. Os fatos não mudaram. O estado interno mudou. Em determinados momentos, você olha para alguém e vê amor. Em outros, observa a mesma pessoa e enxerga apenas defeitos. Talvez parte disso não esteja na pessoa. Talvez esteja no ponto do movimento em que a sua consciência se encontra. Isso não significa ignorar problemas reais. Não significa permanecer em relações destrutivas, aceitar desrespeito ou fingir que tudo é apenas uma mudança emocional. A lei do ritmo não deve ser usada para negar a realidade. Ela serve para impedir que um estado temporário seja confundido com uma verdade absoluta. Existem problemas que precisam ser enfrentados. Existem vínculos que precisam ser encerrados. Existem caminhos que realmente devem ser abandonados. Mas decisões importantes precisam nascer de clareza, não apenas de reação. A reação deseja resolver imediatamente a dor. A consciência deseja compreender o que a dor está revelando. A reação pergunta: como faço isso parar agora? A consciência pergunta: o que esse momento está tentando me mostrar? Essa diferença parece pequena, mas ela separa uma vida governada por impulsos de uma vida conduzida por presença. A lei do ritmo também aparece nos relacionamentos. Existem fases de proximidade intensa. Duas pessoas conversam sobre tudo, procuram uma a outra, fazem planos. Sentem que finalmente foram compreendidas. Depois, a rotina se instala. As diferenças aparecem. Um dos dois começa a precisar de mais espaço. O silêncio cresce. E aquele afastamento pode ser interpretado como o fim do amor. Mas proximidade constante não é a única prova de vínculo. Às vezes, o amor também precisa respirar. Às vezes, duas pessoas precisam se afastar emocionalmente por um momento para conseguirem enxergar aquilo que a intensidade não permitia perceber. O perigo começa quando usamos o afastamento como arma, quando transformamos silêncio em punição, quando esperamos que o outro adivinhe o que sentimos, quando confundimos espaço com abandono e dependência com amor. O ritmo saudável cria movimento.
O ritmo inconsciente cria instabilidade. Em um vínculo consciente, aproximação e individualidade podem coexistir. É possível amar alguém sem desaparecer dentro dessa pessoa. É possível sentir saudade sem transformar saudade em desespero. É possível enfrentar uma fase de distância sem concluir imediatamente que tudo acabou. Mas, para isso, é necessário desenvolver algo que poucas pessoas aprendem: a capacidade de permanecer interiormente estável enquanto o lado de fora se movimenta. Essa estabilidade não significa frieza, não significa se tornar indiferente. Significa não entregar completamente o controle da própria consciência a cada mudança externa. Se alguém se aproxima, você acolhe. Se alguém se afasta, você observa. Se existe amor, você cuida. Se existe desrespeito, você estabelece limites. Se existe dúvida, você não inventa respostas apenas para aliviar a ansiedade. Você suporta o espaço entre a pergunta e a compreensão. Grande parte do sofrimento humano nasce da incapacidade de suportar esse espaço. Queremos saber agora. Queremos definir agora. Queremos ter certeza agora. A mente prefere uma resposta dolorosa a permanecer diante do desconhecido. Por isso, muitas vezes, ela cria histórias. Ele se afastou porque não se importa. Ela ficou em silêncio porque existe outra pessoa. Não responderam porque meu trabalho não tem valor. Meu projeto não cresceu porque eu fracassei. A mente não está necessariamente procurando a verdade. Ela está procurando uma explicação que elimine a incerteza, mesmo que essa explicação destrua você. A lei do ritmo ensina que nem todo silêncio é uma resposta, nem toda lentidão é uma negação, nem todo recuo é uma derrota, nem toda pausa é o fim. Às vezes, a vida recua para criar espaço, assim como o mar se afasta da areia antes de voltar, assim como a flecha precisa ser puxada para trás antes de ser lançada, assim como uma árvore parece silenciosa durante o inverno, mesmo enquanto preserva em suas raízes a força necessária para florescer novamente. Aquilo que parece ausência de movimento pode ser uma preparação invisível. Mas existe um cuidado importante. Essa ideia não deve ser usada para romantizar a paralisia. Nem toda espera é preparação. Às vezes, esperar é apenas medo disfarçado. Nem todo recuo é sabedoria. Às vezes, recuar é apenas evitar o que precisa ser enfrentado. Nem toda pausa é espiritual. Às vezes, é procrastinação. A consciência precisa distinguir recolhimento de fuga. O recolhimento recupera você. A fuga enfraquece você. O recolhimento produz clareza. A fuga aumenta a confusão. O recolhimento prepara um retorno. A fuga repete o mesmo padrão. Para saber a diferença, observe o que acontece dentro de você durante a pausa. Você está compreendendo melhor a situação? Está reconstruindo energia? Está amadurecendo uma decisão? Ou está apenas adiando uma conversa, uma escolha ou uma responsabilidade? O silêncio pode ser um templo, mas também pode ser um esconderijo. O movimento do pêndulo também aparece em nossa percepção espiritual. Existem períodos em que tudo parece conectado. Você percebe coincidências. Tem sonhos intensos. Sente que existe um propósito por trás dos acontecimentos. A oração parece viva. A meditação produz silêncio. A intuição se torna clara. Depois, chega uma fase em que nada parece acontecer. Os sinais desaparecem. A mente fica barulhenta, a oração parece vazia.
e você começa a pensar que perdeu sua conexão. Mas talvez a ausência de sensações não seja a ausência de evolução. Talvez seja o momento em que a sua consciência precisa aprender a continuar sem depender de experiências extraordinárias. É fácil acreditar quando tudo parece responder. O verdadeiro amadurecimento começa quando você continua caminhando mesmo durante o silêncio. Há uma espiritualidade que depende de sentir, e há uma espiritualidade que se transforma em postura. A primeira precisa de sinais constantes. A segunda se revela na maneira como você trata as pessoas quando está frustrado, na maneira como controla suas palavras quando está com raiva, na maneira como continua sendo íntegro quando ninguém está observando, na maneira como atravessa uma fase escura sem usar a própria dor como justificativa para ferir os outros. Talvez a fase em que você não sente nada seja justamente aquela em que precisa demonstrar o que aprendeu. O conhecimento parece profundo enquanto é apenas uma ideia. Mas ele só se torna sabedoria quando permanece presente durante a descida do pêndulo. É fácil falar sobre equilíbrio quando tudo está bem. Difícil é lembrar do equilíbrio quando você se sente rejeitado. É fácil defender o silêncio quando você está em paz. Difícil é não reagir impulsivamente quando alguém toca em sua ferida. É fácil acreditar que tudo passa quando a dor é do outro. Difícil é lembrar disso quando a noite parece não terminar. A filosofia não existe apenas para explicar os momentos tranquilos. Ela existe para impedir que você se perca nos momentos em que não consegue enxergar além da própria dor. Segundo o princípio hermético do ritmo, o movimento de um lado tende a ser compensado por um movimento na direção oposta. Quanto maior a euforia inconsciente, maior pode ser a queda quando a realidade não corresponde à expectativa. Quanto maior a idealização, maior pode ser a decepção. Quanto mais alguém coloca toda a própria felicidade em uma pessoa, mais profundamente sentirá qualquer afastamento. Quanto mais acredita que um único resultado definirá o próprio valor, mais sofrerá diante da possibilidade de fracasso. O pêndulo ganha força quando você coloca toda a sua identidade em um dos extremos. Quando você diz, só serei feliz quando essa pessoa voltar. Só terei valor quando meu projeto crescer. Só estarei em paz quando todos me compreenderem. Só me sentirei completo quando conquistar determinada coisa. Você entrega a sua estabilidade a algo que não controla completamente. E tudo aquilo que você transforma em condição absoluta para viver se torna uma possível fonte de escravidão. Isso não significa deixar de desejar. Desejos fazem parte da vida. Você pode desejar amor, crescimento, dinheiro, reconhecimento, estabilidade e realização. O problema não está em querer, está em acreditar que, sem aquilo, você deixa de existir. Você pode amar profundamente sem transformar alguém na única razão da sua vida. Pode trabalhar por um objetivo sem permitir que cada resultado defina a sua dignidade. Pode desejar reconhecimento sem abandonar sua essência para ser aceito. Pode lutar por estabilidade sem imaginar que a vida jamais mudará. A liberdade não é viver sem vínculos, é não desaparecer dentro deles. A tradição hermética fala sobre a possibilidade de neutralizar parte do movimento do pêndulo. Isso não significa impedir que a vida mude. Você não controla todas as marés.
não controla o comportamento das pessoas. Não controla o tempo de cada resultado. Não controla perdas, imprevistos ou transformações. Mas pode aprender a não acompanhar inconscientemente todos os extremos. Imagine que o pêndulo se move entre a euforia e o desespero. Se você se identifica completamente com a euforia, será levado com força na direção contrária. Mas, se consegue observar o movimento, cria um ponto interno que não precisa viajar a mesma distância. A emoção continua existindo, mas você deixa de ser apenas a emoção. Você sente tristeza, mas sabe que não é somente a tristeza. Sente raiva, mas reconhece que não precisa obedecer a tudo o que a raiva ordena. Sente medo, mas percebe que o medo não conhece todo o futuro. Sente vontade de desistir, mas espera antes de destruir o que construiu. Esse pequeno espaço entre sentir e agir é o início da liberdade. Não é necessário reprimir o que você sente. Repressão não é domínio. Reprimir é empurrar a emoção para um lugar onde ela continuará agindo sem ser vista. Dominar é reconhecer a emoção sem permitir que ela decida tudo. Você pode dizer: estou com raiva, mas não vou responder agora. Estou com medo, mas não vou transformar esse medo em previsão. Estou triste, mas não vou concluir que essa tristeza será eterna. Estou confuso. Por isso, ainda não é o momento de tomar uma decisão definitiva. Essas frases parecem simples, mas representam uma mudança profunda de consciência. Você deixa de dizer, eu sou isso, e começa a dizer, isso está passando por mim. Existe uma diferença entre ser uma pessoa derrotada e estar vivendo uma derrota. Entre ser abandonado e estar enfrentando uma experiência de afastamento. Entre ser incapaz e ainda não ter encontrado a forma correta de fazer alguma coisa. Entre não ter saída e ainda não conseguir enxergar a saída. A linguagem que você usa para interpretar um momento pode aumentar ou diminuir a força do pêndulo. Quando transforma uma experiência em identidade, você começa a carregá-la para todos os lugares. Um fracasso se transforma em eu sou um fracasso. Uma rejeição se transforma em ninguém vai me amar. Um erro se transforma em eu sempre estrago tudo. Uma fase difícil se transforma em minha vida nunca dá certo. A mente pega um momento e o transforma em eternidade. Mas momentos não são eternos, nem mesmo os mais belos, nem mesmo os mais dolorosos. Tudo aquilo que chegou até você por meio do tempo também será transformado pelo tempo. A dor muda de forma, a saudade muda de intensidade, a memória encontra outro lugar dentro de você. O que hoje parece impossível de suportar, pode, um dia, se transformar em algo que você consegue observar sem perder o chão. Isso não acontece porque você esquece. Acontece porque cresce ao redor daquilo que viveu. A experiência permanece, mas você se torna maior do que ela. Como aplicar? Então, a lei do ritmo na vida cotidiana, o primeiro passo é reconhecer o estado em que você está. Pergunte a si mesmo, em qual lado do movimento eu me encontro agora? Estou em expansão ou recolhimento? Estou interpretando a vida por meio da confiança ou do medo? Estou idealizando alguma coisa? Estou enxergando apenas o lado negativo? Estou tentando tomar uma decisão porque realmente compreendi ou porque quero apenas aliviar uma emoção? Nomear o estado reduz o poder inconsciente que ele exerce sobre você. O segundo passo é evitar promessas nos picos e destruições nos vales. Quando estiver eufórico, não assuma compromissos que não conseguirá sustentar depois. Quando estiver profundamente abalado, não encerre imediatamente aquilo que pode ser analisado com calma. Nos momentos altos, mantenha a humildade.
Nos momentos baixos, preserve esperança. A euforia diz que você jamais cairá. O desespero diz que jamais se levantará. Os dois mentem porque ignoram o movimento. O terceiro passo é criar âncoras. Uma âncora é algo que continua existindo quando o seu estado muda. Pode ser uma rotina simples, um horário para acordar, uma caminhada, uma prática de silêncio, um compromisso com seu trabalho, uma conversa com alguém de confiança, um caderno onde você registra o que está sentindo, uma regra pessoal de não responder mensagens importantes enquanto estiver dominado pela raiva. As âncoras não impedem a tempestade, mas reduz a chance de você ser levado para muito longe de si mesmo. O quarto passo é registrar aquilo que você pensa nos diferentes lados do pêndulo. Quando estiver bem, escreva uma mensagem para si mesmo. Diga o que você sabe quando consegue enxergar com clareza. Lembre-se de que as fases difíceis passam. Registre os motivos pelos quais começou. Escreva sobre aquilo que possui valor para você. Depois, quando a percepção escurecer, leia. Não para negar sua dor, mas para recordar que existe uma parte da sua consciência que enxerga além do momento atual. Da mesma forma, quando estiver eufórico, releia o que escreveu nos períodos difíceis, não para diminuir sua felicidade, mas para não esquecer seus limites, suas vulnerabilidades e aquilo que ainda precisa ser cuidado. A consciência amadurece quando os diferentes estados internos começam a conversar entre si. Quando a sua versão confiante não despreza a sua versão ferida. E quando a sua versão ferida não destrói tudo o que a sua versão consciente construiu. O quinto passo é respeitar o ritmo sem abandonar a responsabilidade. Talvez existam dias em que você não conseguirá produzir com a mesma intensidade. Tudo bem? Faça menos, mas quando possível, não abandone completamente. Se não consegue caminhar 1 hora, caminhe 10 minutos. Se não consegue escrever 10 páginas, escreva um parágrafo. Se não consegue resolver toda a vida, organize o próximo passo. A constância não significa apresentar a mesma força todos os dias. Significa continuar ligado à direção, mesmo quando a velocidade muda. A vida não exige que você esteja sempre no máximo. Essa exigência é uma violência que muitas pessoas cometem contra si mesmas. Você não precisa estar sempre inspirado, sempre produtivo, sempre sociável, sempre positivo. Sempre forte. Existe uma força que aparece como ação, e existe outra que aparece como resistência silenciosa. Às vezes, vencer o dia significa construir alguma coisa. Em outros momentos, significa apenas não destruir a si mesmo. Talvez hoje você esteja vivendo uma descida do pêndulo. Talvez algo que parecia promissor tenha esfriado. Talvez alguém tenha se afastado. Talvez sua energia tenha diminuído. Talvez você esteja cansado de recomeçar. Mas antes de concluir que tudo acabou, observe. Essa é realmente a mesma situação? Ou você está olhando para ela por meio de um estado temporário? Você realmente voltou ao início? Ou apenas encontrou uma camada mais profunda do caminho? Porque a vida pode nos colocar diante de cenários parecidos sem que sejamos a mesma pessoa. Você pode voltar ao mesmo lugar com uma consciência diferente. Pode enfrentar a mesma ferida com novos limites. Pode viver uma situação semelhante sem repetir exatamente a mesma resposta. Um ciclo não se encerra quando o cenário desaparece. Ele se encerra quando o cenário retorna e já não consegue produzir em você a mesma inconsciência. Talvez seja por isso que certas experiências parecem se repetir. Não necessariamente porque a vida está castigando você,
mas porque ainda existe algo que precisa ser compreendido. A mesma espécie de relação, o mesmo medo, a mesma necessidade de aprovação, a mesma dificuldade de dizer não, a mesma tendência de abandonar a si mesmo para não perder alguém. O cenário muda, os nomes mudam, mas a sensação permanece. Enquanto você apenas foge do cenário, o padrão encontra outra forma. Quando você compreende o padrão, o movimento começa a perder poder. A lei do ritmo não ensina que você está condenado a repetir tudo. Ela ensina que os movimentos existem, mas o nível de consciência com que você os atravessa pode mudar. A onda talvez continue chegando, mas você pode aprender a nadar. A noite continuará existindo, mas você pode deixar de acreditar que o sol foi destruído. A tristeza ainda aparecerá, mas você poderá recebê-la sem entregar a ela as chaves de toda a sua vida. Maturidade não é alcançar um estado em que nada mais abala você. É conseguir retornar a si mesmo depois de ser abalado. Não é nunca sentir medo. É não construir uma casa dentro dele. Não é nunca cair. É não transformar o chão em moradia. Existe uma parte de você que observa, uma presença silenciosa atrás das mudanças. Seus pensamentos mudaram milhares de vezes. Suas emoções mudaram. Seu corpo mudou. Seus desejos mudaram. Pessoas entraram e saíram. Fases começaram e terminaram. Mesmo assim, existe algo em você capaz de olhar para todas essas versões e dizer: eu vivi isso. Esse observador não elimina um movimento, mas permite que você não seja reduzido a cada fase que atravessa. Quando você encontra esse centro, começa a compreender que paz não é ausência de movimento. Paz é não perder completamente a si mesmo dentro dele. Não é fazer o mar parar. É aprender a não se afogar em cada onda. Talvez você ainda sinta saudade. Talvez ainda exista raiva. Talvez a resposta que procura não tenha chegado. Talvez a fase de expansão demore um pouco mais. Mas não confunda lentidão com abandono. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda recolhimento com fracasso. E, principalmente, não tome como eterna uma sensação que nasceu dentro do tempo. Tudo possui ritmo. A dor possui ritmo. A alegria possui ritmo. Os relacionamentos possuem ritmo. A criação possui ritmo. A cura possui ritmo. Até aquilo que parece parado está, de alguma maneira, sendo transformado. Você não controla todos os movimentos da vida, mas pode escolher como se posiciona diante deles. Pode observar antes de reagir. Pode respirar antes de responder. Pode esperar a emoção diminuir antes de tomar uma decisão. Pode continuar caminhando, mesmo que em passos menores. Pode aprender a reconhecer a diferença entre o fim de uma fase e o fim de si mesmo. Você não é apenas o momento que está vivendo. Não é apenas a perda. Não é apenas o medo. Não é apenas a dúvida. Você é também a consciência que consegue observar tudo isso e escolher o próximo passo. O pêndulo continuará se movendo. Dias claros continuarão se transformando em noites. Encontros continuarão sendo seguidos por despedidas. Vitórias continuarão exigindo novos começos. Mas, quanto mais você conhece o movimento, menos precisa se desesperar quando ele muda de direção. Porque agora você sabe, a descida não apaga tudo o que você aprendeu durante a subida. O silêncio não destrói tudo o que foi verdadeiro. A pausa não elimina o caminho. E uma fase difícil não possui autoridade para definir toda a sua história. Tudo passa, mas nem tudo passa sem deixar alguma coisa. Algumas fases levam pessoas. Outras levam ilusões. Algumas levam planos. Outras levam versões suas que já não poderiam continuar caminhando com você.
E talvez a verdadeira sabedoria não seja tentando impedir que a vida leve aquilo cujo tempo terminou. Talvez seja aprender a permanecer inteiro enquanto o movimento revela o que deve ficar e o que precisa partir. A quinta lei hermética não promete uma vida sem oscilações. Ela oferece algo mais real. A possibilidade de atravessar as oscilações sem esquecer completamente quem você é. Tudo possui um ritmo, mas você não precisa viver como uma folha carregada pelo vento. Existe um centro em você, um ponto de consciência, um lugar silencioso de onde é possível observar o pêndulo sem acompanhá-lo até todos os extremos. Encontre esse lugar. Retorne a ele quando a euforia tentar fazer você prometer o impossível. Retorne a ele quando o medo disser que tudo acabou. Retorne a ele quando a saudade tentar transformar a ausência em desespero. Retorne a ele quando a raiva quiser falar por você. Retorne a ele quando a vida mudar de direção. Porque tudo se movimenta, tudo se transforma, tudo vai e volta. Mas a consciência que aprende com o movimento já não retorna exatamente ao mesmo lugar. E talvez seja isso que chamamos de evolução. Não impedir o pêndulo, mas deixar de ser inconsciente enquanto ele se move. Se essa reflexão encontrou você em uma fase de mudança, escreva nos comentários. Eu não sou apenas o momento que estou vivendo. Essa frase pode ser um lembrete para você e também para alguém que esteja atravessando uma noite difícil. E, para continuar compreendendo as leis que governam a mente, os ciclos e as transformações da vida, inscreva-se no canal. Na próxima lei, vamos entender por que toda causa produz um efeito e por que muitas situações que parecem acaso podem ser consequências de movimentos que começaram muito antes de percebermos. Até lá, observe seus ritmos, respeite seus momentos, mas não entregue a nenhum estado passageiro o poder de decidir toda a sua história. O pêndulo se move, a consciência permanece. Agora me despeço de você e faço o convite, se inscreva no canal e assista aos vídeos que com toda certeza vai ajudar você nessa caminhada pela vida. Conhecimento é poder, mas controlar a mente é liberdade. Até o próximo vídeo.